Bom, vamos direto a Brasília, porque quem conhece um pouco mais sobre Brasília é minha amiga Márcia Paravisi, que representa a Acústica FM aí. Márcia, muito bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes da Acústica FM. Eu acho que está muito alto aqui. Não, Deixa eu baixar um pouquinho. O teu retorno no fone pode estar alto, mas para mim tá muito bom, viu, Márcia? Então, perfeito. Essa Bom, Fábio, você estava falando exatamente, né, ali da presidente Lula, então, retornou de viagem à China ontem, né, e Emirados Árabes, e até o momento, agora de manhã, claro, ele não tem agenda, né, ele deve ter agenda só a partir da tarde. E, segundo o presidente, os acordos firmados entre Brasil e China somam 50 bilhões de reais em investimentos. A estimativa é do Ministério da Fazenda. E nos Emirados Árabes Unidos foram negociados investimentos em torno de 12 bilhões e meio de reais. E hoje você estava falando aí, aliás, né, Alexandre Garcia falando sobre, enfim, Ucrânia e Rússia. Hoje o Itamaraty recebe, agora ao meio-dia, a visita de Sergei Lavrov, que é chanceler da Rússia. Pois é. Além da reunião com o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, o chanceler russo também deve se reunir à tarde com o presidente Lula. Pois é. A viagem de Lavrov ao Brasil ocorre exatamente em meio à defesa que o presidente Lula tem feito de uma mediação conduzida por vários países, entre eles a China, uma aliada próxima à Rússia, visando aí negociações para encerrar a guerra na Ucrânia, que Sim. foi invadida por tropas russas em fevereiro do ano passado. Márcio, deixa eu só fazer uma contextualização. É interessante, eu acho que uma coisa casa com a outra, tu falaste bem, né? O presidente Lula lá na China fala a favor de que a Rússia e a Ucrânia têm que se entender, que a Ucrânia também é culpada com esse assunto, que os Estados Unidos é culpado também por incentivar a guerra. E logo na volta do presidente Lula a Brasília, recebe o chanceler russo. Quer dizer, é uma coisa praticamente assim, vou dizer assim, faz um texto praticamente para fechar com chave de ouro a vinda dele aqui. E quando o Bolsonaro foi à Rússia para tentar negociar, a Rússia e a Ucrânia tentar negociar a questão dos fertilizantes, quando deu aquela crise do início da guerra também, né? Também demonstrando a dificuldade que o Brasil tem em alguns setores, que é o caso do fertilizante, que era na época, né? E que isso, o Brasil foi, não vou dizer altamente beneficiário, mas se superou alguns problemas que houveram com a chegada de fertilizantes na hora certa. Então, são países extremamente importantes para o Brasil economicamente, né? O Lula faz um movimento, um gesto a favor aí da Rússia. Naquela época, o pessoal criticou o Bolsonaro de também ter feito um gesto, mas comercialmente, né, Márcia, existe uma grande relação desses países. E agora a vinda do russo aqui ao Brasil, provavelmente tem costuras aí que vão ser feitas, provavelmente nesses acordos, novos acordos que vão ter aí futuramente. Certamente, acordos comerciais. O próprio Ministério da Fazenda já confirmou isso, né, Fábio? Porque o chanceler, com certeza, ali na conversa tanto no Itamaraty quanto o Lula, deve ser feito acordos ali comerciais. Bom, Fábio, aqui no Congresso, então, o governo tem uma agenda cheia essa semana, o presidente Lula, o governo deve enviar essa semana ao Congresso um projeto de lei complementar do novo arcabouço fiscal que vai substituir ali o teto de gastos, que é a regra que limita a inflação, né, e o crescimento de grande parte das despesas da União. No final da semana passada, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que a data da entrega seria provavelmente nesta segunda-feira. Não haverá uma entrega, nenhum ministro virá aqui ao Congresso para fazer a entrega, ela será feita virtualmente, enfim, ali via internet, né? Não haverá nenhuma cerimônia, nenhum evento, né? Mas, assim, também não está
essa data não é oficial, mas provavelmente deve acontecer essa semana, em especial o presidente da Câmara, Arthur Lira, vem pressionando o governo para entregar, para que os congressistas comecem a analisar a proposta. O presidente Lula terá, como eu disse, uma semana cheia, tem a indicação do ministro do Supremo, ele terá que fazer a indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele tem ali, como a gente já disse, o favorito é mesmo o advogado dele, Cristiano Zanin, né? E os episódios de violência nas escolas estão na lista de prioridades do presidente Lula nesta semana. Né? Ele tem uma viagem ali no final da semana, ele já viaja para a Europa. E nesta terça-feira, o presidente então se reúne com congressistas para discutir exatamente medidas contra a violência nas escolas e entregar uma proposta, né, para combater a violência nas escolas. Então estará presente nessa reunião amanhã o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, representantes de governadores e prefeitos estarão nessa reunião ali onde serão debatidas medidas no combate à violência às escolas, medidas apresentadas pelo governo federal, Fábio. O presidente, inclusive o ministro Paulo Pimenta falou hoje numa matéria que o Voltaire Santos trouxe direto do Palácio, do governo federal se articular com estados e municípios sobre isso, né, Márcia? Eu não sei como é que está aí em Brasília, Márcia, mas aqui na nossa região ainda há muitos pais preocupadíssimos assim, né, com a questão da segurança dos filhos nas escolas, solicitando segurança privada para que os pais fiquem um pouco mais tranquilizados. Como é que está isso pro lado de Brasília? Eu não sei se é só no Rio Grande do Sul isso ou aí também tem isso, hein? Olha, Fábio, eu tenho lido, e não só aqui em Brasília, como em diversos estados, né, que as crianças andam, não só Rio Grande do Sul, que as crianças andam com medo mesmo, né. Aqui em Brasília não tenho visto muitas notícias, enfim, a respeito disso. Algumas, os alunos, os professores têm conversado com os alunos sobre isso, mas é mais em outros estados mesmo, especificamente onde aconteceram esses atentados, né? A gente tem aí São Paulo e Santa Catarina, né, os últimos. Então vamos ver quais serão essas medidas. E ontem, Fábio, o presidente da Câmara, Arthur Lira, numa entrevista à Rádio Band News, né, ele negou que haja atritos entre ele e Rodrigo Pacheco sobre as regras das comissões ali mistas para analisar as MPs. Né? Na verdade é que ele negou, mas ele continua defendendo ainda o formato, enfim, que era ali, esse formato começou ali na pandemia, e Rodrigo Pacheco, então vai ser outro assunto que a gente vai ver como é que vai ficar essa semana, mas já tem uma reunião para votar a medida provisória do Bolsa Família nessa semana. Então, agenda cheia aqui no Congresso e Palácio do Planalto também, Fábio. Vai ter bastante coisa aí, né? Eu acho que agora, estamos em 17 de abril, né, Márcia? Agora as coisas, essa segunda quinzena de abril para o governo, extremamente importante, né? Quem sabe passa aquelas medidas provisórias, o governo tem o arcabouço lá também no Congresso para discutir, e a coisa se alivia. Reforma tributária, né, que o grupo da reforma tributária também se reúne nessa semana. Diversas comissões, tanto Câmara quanto Senado, vão ouvir mais uma vez, vão ouvir outros ministros, né, que vêm dar explicação, falar sobre as ações das pastas deles, né, que é obrigação de todo ministro vir ao Congresso falar exatamente das ações das pastas. Então, essa semana as comissões também vão ouvir ali, entre eles, a ministra da Saúde, né, a ministra da Mulher também está convidada. Enfim, diversas comissões ali vão ouvir os ministros.